A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma sequência de videoaulas. Eu sou o professor Denis Pereira, superintendente da EBD e presbítero na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, presidido este campo pelo pastor Paulo Freire. E é um prazer, semanalmente, termos este encontro com vocês, professores, coordenadores, dirigentes, superintendentes, alunos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus na escola dominical para prepararmos a próxima aula. Nós estamos aqui chegando com a lição 9 da escola dominical. Aqui temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se esse conteúdo ajuda você, se você precisa de ajuda e está contando com a nossa ajuda, nós também contamos com a tua ajuda. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o sininho, clica no sininho. Isso. Legal, obrigado. Agora, dá like, clica no joinha ou dislike, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, tá certo? Mostra pro YouTube que esse canal é relevante. Deixa o seu comentário, você já sabe, seu comentário aparece no final da aula, na hora de subir os créditos. Você pode tornar-se membro aqui do nosso canal. Você pode clicar no Valeu São Formas para você nos ajudar nesta produção de conteúdo, tá certo? E não se esqueça de compartilhar o link desta videoaula com todo o departamento da EBD da sua igreja. Pegue lápis, papel, caneta, bíblia, revista, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Muito bem, aí está na tela para vocês esta lição abençoada, a terceira viagem missionária, tá? A mensagem ali, o texto em destaque, está em Atos 19, versículo 10. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Por quanto tempo? 2 anos. Isso fala alguma coisa para nós, professores. Preste atenção, você já fez algum treinamento para professores da escola dominical? Estamos preparando algo inédito, acessível para vocês. Fique atento, tem coisa do céu chegando por aí. E aqui na descrição do vídeo tem 3 links importantes. O link para acessar grupos de professores no WhatsApp. O link para baixar o material gratuito em PDF, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. E o link do meu WhatsApp para entrar em contato, para agendar ministrações, pregações, igrejas, congressos, eventos, acampamento, culto na praça. Enfim, será um prazer atender a sua igreja. Segue o nosso Instagram, @Denis Pereira Oficial. Lá você vê todas as fotos e imagens da minha família, do ministério, das nossas viagens também. Muito bem, olha só. Vamos aqui então, vamos descobrir, tá certo? Você pegou a revista? Vamos aqui acompanhando a revista. Viajaremos com o apóstolo Paulo pela sua terceira rota missionária. Nós já falamos da primeira viagem, da segunda viagem, agora é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesta oportunidade, o missionário foi em um número bem maior de cidades, pois eram diversas igrejas e pessoas para visitar. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta aula de hoje. Nós vamos entender um pouco mais, tá? Paulo é conhecido como o plantador de igrejas, não é? Ele é conhecido como alguém que por onde ele passava, ele ia, como nós vimos nas 2 viagens anteriores, ele ia estabelecendo igrejas, organizando presbíteros para cuidar destas igrejas. Paulo não era um pastor fixo, ok? Ele era um pastor que percorria as cidades, abrindo igrejas e também fortalecendo, estabelecendo ali a direção destas igrejas. Muito bem, tópico 1, a rota da terceira viagem. Responde aqui para nós nos comentários se você já fez algum treinamento para a escola dominical. Só responde sim ou não, responde aqui por favor. Na terceira viagem, Paulo segue o plano original da segunda viagem, não é? Que é visitar na Ásia as igrejas que fundou na primeira viagem com Barnabé. Então ele tinha essa preocupação, ele não apenas ia abrindo igreja, ele tinha preocupação de dar suporte, de comparecer, enfim. Então ele cruzou ali as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Galácia e Frígia, até chegar a
Éfeso, e dali ele foi para Macedônia e Acaia na Europa, ok? Então, pelo que a gente entende aqui, ele está na região da Ásia e agora ele começa a entrar na Europa. Já o retorno começou pelas cidades macedônias, Bereia, Tessalônica e Filipos. Nós falamos sobre isso na última aula também. E continuou ali pelas cidades de Troade, certo? Então, veja, Paulo está indo em muitas cidades. Vale lembrar que nem em todas as cidades por onde ele passou, ele deixou igrejas plantadas. Mas estas igrejas tiveram influência ali em toda a região. Muito bem. A Bíblia nos relata que todos os moradores da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, ouviram o evangelho por meio de Paulo, que contava com a ajuda de Timóteo e de Erasto, tá? Então, se eu só fazer uma pesquisinha aqui rápido e faço isso aqui na aula para você ver como é que a gente faz, como é que a gente pesquisa. Sabe o Pastor Google? Entra no Pastor Google e coloca a sua dúvida. Ele vai te mostrar, por exemplo, ó, onde fica a Ásia Menor, tá? Hoje, Península da Ásia Ocidental, conhecida por Península da Anatólia, situada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, corresponde atualmente ao território da Turquia, Armênia e ao Kurdistão, certo? Então é isso aí quando a gente fala de Ásia Menor, a região ali da Turquia, né? A gente conhece um pouco mais. Bom, através de suas visitas ou pelo contato com outros irmãos igualmente atuantes na obra de Deus, Paulo ficava sabendo das necessidades da igreja e fazia algo para ajudar. Por exemplo, quando estava em Éfeso, Paulo foi informado dos problemas da igreja de Corinto. Então aqui já tem uma informação. E por isso ele escreveu 2 cartas. Então, onde Paulo estava quando escreve a carta aos Coríntios? Ele estava em Éfeso, ok? Saindo de lá, ele passa por Troade. O que nós estamos vendo aqui nesse primeiro momento? É o cuidado de Paulo com as igrejas, não apenas as que ele abria, mas aquelas que eram sequência do seu trabalho com a própria igreja em Roma. Paulo, pessoalmente, não fundou a igreja em Roma. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, o desejo dele era ir até lá, mas ele não tinha ido ainda até lá, mas lá já tinha uma igreja, ok? Muito bem. A intenção de Paulo era retornar para Antioquia da Síria, partindo da Grécia. Mais uma conspiração de alguns judeus alterou seu plano. Então nós vamos ver aí em toda a trajetória aí que Paulo tinha, nem sempre as coisas saíam como planejado por Paulo, mas Deus atuou, o Espírito Santo, em todos estes detalhes para que, como nós estamos falando aqui, desde o início do trimestre, a missão, o propósito não ficasse prejudicado, tá? Paulo, nesta terceira viagem, é que ele faz uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém, tá? Ele faz uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Então, ó, vamos lá. Primeiro tópico aqui, vamos aplicar. Primeiro tópico, o que a gente está aprendendo? Paulo tinha uma preocupação em abrir igrejas, estabelecer igrejas e cuidar destas igrejas. Embora ele não ficasse ali num lugar específico, embora nesta região da Ásia Menor ele fica por 2 anos. Por que Paulo fica aqui por 2 anos? Porque a intenção de Paulo era deixar uma base sólida naquele lugar, ok? E 2 anos na Ásia Menor, que compreende hoje, nós vimos aqui, Armênia, Turquia e Kurdistão. Não é num lugar especificamente, mas 2 anos naquela região, de maneira que toda aquela região ouviu falar do evangelho. Agora, então nós temos aqui, ó, abrir igrejas, colocar pessoas responsáveis por estas igrejas e cuidar da igreja. E Paulo nos mostra aqui nesse primeiro tópico desta lição, nós vamos aprender que igreja cuida de igreja. Então, a igreja de Jerusalém estava passando por grandes necessidades, por perseguição, ok? Então, ele, sabendo disso, ele
faz com que outras igrejas, como a própria igreja de Corinto, ele levanta uma arrecadação para suprir a necessidade da igreja em Jerusalém, ok? Então, abrir, direcionar e cuidar. Anotou aí? Anotou aí no seu bloco de notas? No primeiro momento, nós temos que aprender o que é a igreja, qual é a missão da igreja, ou qual é a missão de um apóstolo, uma missão pastoral, abrir igrejas, ou seja, você vai evangelizar, abrir igrejas, direcionar pessoas, discipular pessoas, Mateus 28, 19, 20, ide pregar a todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Então não é só abrir uma porta, não é só colocar uma placa, não, é ganhar pessoas, discipular pessoas, estabelecer lideranças e então ir para um outro lugar. Ganhar pessoas, discipular pessoas, estabelecer lideranças, ir para um outro lugar, ok? Entendeu? Até aqui, tudo bem para você? Muito bem. Olha só, agora nós vamos entrar no tópico 2, que é a formação de lideranças. E aí, você está entendendo a nossa aula? Eu estou, de alguma forma, ajudando você? Fala para nós aqui nos comentários, gente. Seu comentário é muito importante. Você viu que eu troquei aqui o cenário? Você viu? Ó, a mesa que está aqui é a mesa que, na verdade, fica aqui. Eu tirei, desaparafusei da parede para ver se ficava melhor para vocês. E melhor para mim, eu consigo ter um pouco mais de mobilidade. E aí? Fala pra gente aqui nos comentários. Nossa intenção é servir os irmãos. Muito bem. A formação de lideranças. Nessa terceira viagem, vemos uma liderança sendo consolidada sobre a coordenação do apóstolo Paulo. O autor de Atos apresenta diversos líderes que se destacaram ao lado de Paulo. Então, se Paulo é conhecido como um plantador de igrejas, ele também precisa ser reconhecido como um formador de líderes. E aí, perguntando aqui para você, professor, que na maioria dos casos também é líder do departamento, fala para mim aí, você é líder dos adolescentes? Só escreve assim, líder de adolescentes, só escreve isso. Você é? Responde aqui para mim nos comentários. E aí, partindo disso, surge essa pergunta: você está formando novos líderes? Paulo não tinha ciúmes da missão, ok? Pelo contrário, ele tinha preocupação que a missão não terminasse nele. Meu Deus. Um grande líder, ele é percebido pelo interesse em fazer com que a missão não acabe nele, não termine nele. Isso deve ser uma lição para nós. Então ele era um líder, mas em cada lugar ele estabelecia líderes para que a sua partida, para que a sua ausência não prejudicasse a missão, não parasse a missão. Assim como Jesus, Paulo nos ensina que um bom líder é aquele que, quando não está presente, o propósito avança, a missão continua. Meu Deus. E aí você? Quando você falta no ensaio, não pode ter ensaio que você faltou? Se você faltar na EBD, ninguém pode dar aula. Tem que chamar um professor de outro estado para dar aula lá, porque você vai ter que sair de férias, porque você não treinou ninguém na sua classe, nenhum aluno na sua classe. Você não olhou na sua igreja e viu um jovem, vem cá. Pensa nisso. Então nós vamos ter aqui, Timóteo e Erasto, que acompanharam o apóstolo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam como pregar, plantar igrejas e resolver problemas. Olha só, imagina caminhar ao lado do apóstolo Paulo. Mas não é só caminhar ao lado, era participar. E Paulo tinha esta mentalidade: eu tenho essas pessoas do meu lado para treiná-las. 19:22 aqui de Atos. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Então ele tinha pessoas. Paulo é um treinador, Paulo é um formador de novos líderes, não é? Timóteo é um dos grandes cooperadores de Paulo, a partir do capítulo 16 ali de Atos dos Apóstolos. Ele é enviado para dar assistência aí às igrejas, não é? E esse Timóteo vai se destacar de uma maneira muito
especial aí, certo? Depois nós temos Tito, um fiel companheiro também, auxiliador, um bom mensageiro. Nós temos Priscila e Áquila, que eram um casal, né? Eles eram casados, conheceram o apóstolo em Corinto, depois que eles vieram ali de Roma. Priscila e Áquila vão instruir Apolo sobre o caminho de Deus, que é alguém que vai surgir muito rapidamente, né? Apolo surge, mas de uma maneira muito eloquente. Depois nós temos os presbíteros de Efésios, também são mencionados aí por Lucas. Nós temos eles, ok? Estes presbíteros, eles se reúnem com Paulo para encorajá-los e instruí-los, não é? E nesta despedida aqui de Paulo, que está registrada aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, Atos capítulo 20, Paulo vai dar aqui uma outra lição para nós. Paulo, capítulo 20, do 17 ao 35, quando Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, e aqui tem uma palavra de encorajamento, aqui tem uma palavra de alinhamento ministerial, e esta despedida de Paulo nos mostra muito. Você não pode ser uma pessoa insubstituível, mas ao mesmo tempo você também não pode ser uma pessoa descartável, né? Então, nem uma coisa e nem outra. O insubstituível é aquele que pensa que só ele pode fazer, ele pensa que só ele estando à frente as coisas vão dar certo. Mas o descartável é aquele que não faz nada relevante. Isso veio do céu aqui agora, hein? Download total. Uau! Você não pode ser insubstituível. Aquele que acha que só quando você está no lugar as coisas dão certo, mas também não pode ser descartável. Aquele que é totalmente irrelevante. Paulo mostra aqui que ele não é insubstituível, mas ao mesmo tempo ele é relevante, a ponto de que os presbíteros, nessa despedida, ficam comovidos. Eles choram, abraçam e beijam o apóstolo. Eles se ajoelham ali, sabendo que nunca mais iriam vê-lo e que eles estavam diante de um verdadeiro pai na fé, um verdadeiro mentor espiritual. Mas Paulo parte em paz. Por quê? Porque ele sabia que aquela igreja estava preparada para continuar servindo ao Senhor. Esta é a pergunta que nós precisamos aqui fazer para nós mesmos. Será que aquilo que está em nossas mãos, nós estamos preparando pessoas para continuar a obra do Senhor, para dar sequência à obra do Senhor, ou nós estamos trabalhando de uma maneira que vai terminar em nós, né? Então, quando eu não for mais superintendente da IBD da minha igreja, vai ter um vácuo ali na liderança e a igreja vai perder e vai desanimar. Não, eu preciso preparar pessoas, formar professores, treinar professores, formar superintendentes. Eu preciso fazer isso, porque a obra, eu aprendo com o apóstolo Paulo, ela não pode terminar em nós. Falando aos adolescentes, como é que a gente aplica isso aos adolescentes? Bom, nós vamos mostrar para o adolescente que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está à procura de pessoas que queiram trabalhar na sua obra. E esse é o melhor momento. Nós devemos fazer como estas pessoas fizeram com o apóstolo Paulo, Timóteo, Priscila, Áquila e tantos outros, os presbíteros de Éfeso, nos aproximar de pessoas, de líderes, de mentores, de pastores e sugar e aprender muito deles, tudo deles, sobre a palavra, a pregação, a escola dominical, enfim, sobre a administração, aprender tudo que a gente possa aprender deles, porque uma geração está passando e uma nova geração está se levantando que precisará ser pastoreada e nós precisamos ficar atentos desde cedo, com os olhos brilhando, ver o pastor pregando, dando ensino, olhar, não apenas escutando, mas admirando, honrando, sabendo que nós estamos ali para aprender, para sugar mesmo. O que essas pessoas fizeram com o apóstolo Paulo, nós precisamos fazer com os nossos líderes hoje em dia, tá certo? E aí, esse aqui é o nosso segundo tópico da IBD, já estamos indo para o terceiro tópico. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, inscreva-se, ative aí as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Seu comentário aparece lá no final, tá certo? Clica no valeu também, irmão. Clica no valeu e ajude-nos, porque essa produção de conteúdo tem ajudado muitas pessoas e nós queremos ajudar cada vez mais. Muito bem, tópico 3.
o desfecho da terceira viagem missionária. Sensível à voz do Espírito Santo, Paulo percebeu que seu trabalho na Ásia Menor, Macedônia e Acaia estava terminando. Olha a direção do Espírito Santo, olha só. O apóstolo esforçou-se para formar uma liderança sólida nesses lugares. Ele queria garantir que as igrejas estivessem bem estabelecidas para continuarem adorando a Deus e fazendo um trabalho missionário, ok? Então, assim, novamente, por que Paulo conseguiu isso? Porque tinha pessoas dispostas a aprender, pessoas dispostas a ouvir, pessoas dispostas a serem direcionadas, né? Então, um testemunho pessoal aqui. Por algum motivo, eu sempre fui aquele adolescente que ficava no banco da frente. Até hoje eu sou assim. Eu vou na reunião de obreiro, quero chegar cedo para sentar lá na frente. Tem aquelas pessoas que vão lá para a galeria, vão lá para o fundo. Não. Eu gosto de sentar lá na frente. E eu fico olhando tudo que o pastor faz no culto. Tudo. Eu fico olhando. Eu estou no culto de ensino, eu estou escutando e vendo como que o pastor dirige o culto. Eu estou na ceia, como é que o pastor dirige a ceia? Que hora que canta, que hora que tem palavra, que hora que serve o pão, que hora que serve o suco. Eu estou olhando tudo. Então, os nossos pastores, assim como Paulo, os nossos líderes hoje, precisam de pessoas que estejam dispostas a aprender, dispostas a ouvir, dispostas a serem direcionadas, mentoreadas, lideradas, ensinadas. As perseguições contra ele e as tentativas de matá-lo estavam cada vez mais intensas. E ele sentia que precisava pregar o evangelho onde havia oportunidade. Novamente, Paulo não se prendia num lugar. O que prendia Paulo num lugar era cumprir a sua missão de anunciar o evangelho e começar a formar ali novos crentes. Quando ele percebia que naquele ambiente ele já tinha crentes formados, capazes de seguir em frente e de ganhar outros crentes, ele, vamos embora. Então Paulo pregava e discipulava, pregava e formava novos pastores, certo? E aí Paulo, ele havia ali toda uma preocupação que ele fosse a Jerusalém, não é? Porque é igual Jesus, né? Ir para o lugar onde estão querendo pegar você, onde estão querendo, né, te atropelar. Mas Paulo estava decidido a ir para Jerusalém de qualquer forma. Deixa eu ver aqui esse texto em Atos, capítulo 21. Olha só, é isso aqui, ó. Olha só, Atos capítulo 21, versículo 13 ao 12. Os irmãos, assim que ouvimos tal revelação, lembra do profeta por nome Ágabo, é isso? Isso, no 10. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor. Então, Paulo estava pronto para cumprir o seu propósito, independente do que isso viesse a significar. Ele sabia que se iniciaria outra fase em sua vida e seu ministério, e qualquer que fosse ela, Deus estava no controle. Ele era um homem obediente a Deus e comprometido com sua causa, comprometido com o seu propósito. Por isso, ele não parou no meio do caminho e nem mudou a sua rota. Ele foi fiel até o fim. A terceira viagem missionária de Paulo é também a sua última viagem missionária. E ele sabe o que a terra estava planejando para ele, mas mais do que os planos que a terra tinha para ele, o que importava eram os planos que os céus tinham para ele. É por isso que ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, ali já no finalzinho de sua carreira, e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e perseverei na fé. Paulo não abandonou o propósito por causa das adversidades. Ele não abandonou a missão por causa da perseguição. Pelo contrário, quanto mais a perseguição se levantava,
mas ele entendia que precisava continuar, permanecer firme no propósito, firme para cumprir o chamado pelo qual ele havia sido chamado por Deus, pela qual ele havia sido escolhido por Deus. Essa é a grande lição que nós temos nesta aula. Nada atrapalha o propósito, nada bloqueia o propósito. Esta lição ensina a nós, líderes, professores, que devemos treinar pessoas, treinar novos líderes. E ela ensina aos alunos que eles devem ser pessoas treináveis, ser pessoas que querem ser treinadas, ser pessoas que querem crescer, que querem fazer a obra do Senhor. E como é que eles vão aprender isso? Fazendo como esta equipe do apóstolo Paulo, sugando os mentores, pastores e professores que eles têm, olhando, perguntando, percebendo, aprendendo, obedecendo o direcionamento que Deus vai nos dando através das pessoas que nos pastoreiam e que nos lideram. Amém, meus amigos? Esta foi a nossa pré-aula lição 9, classe dos adolescentes. E aí, o que acharam? Gostaram? Não gostaram? Fala pra gente nos comentários, mas não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, clica no joinha, clica no valeu, deixa aí a sua opinião e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Forte abraço.